Neste julho, comemora-se o centenário de um dos mais importantes acontecimentos da história brasileira. Eu reinicio. Neste julho, comemora-se um dos mais importantes acontecimentos da história brasileira, a Greve Geral dos Trabalhadores de 1917. A maior greve havida no país até hoje, com a adesão de mais de 70% da mão de obra ativa, que obteve um grau de apoio por parte da população jamais visto posteriormente na nossa história. Uma corrente de solidariedade alimentou, protegeu, deu refúgio, coletou recursos e tomou as ruas em defesa dos grevistas. A sociedade brasileira estava disposta a lutar junto com os trabalhadores. E foi também a mais reprimida e a mais sangrenta das greves brasileiras, com 200 operários assassinados, centenas de feridos, várias centenas de presos e milhares de trabalhadores demitidos. E dezenas deles expulsos do país por serem estrangeiros. Não é à toa que o prefeito de São Paulo, centro irradiador da onda sísmica que abalou o país, era Washington Luiz, para quem a questão social era um caso de polícia. E exatamente 100 anos depois, eis-nos a votar uma reforma que reequipara as condições de trabalho salariais e de direito dos trabalhadores de hoje às condições salariais de trabalho de direitos de 1917. Estamos voltando atrás, um retrocesso secular. Vejam o que os trabalhadores de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, principais centros grevistas de 1917, de um século atrás, reivindicavam, e comparem com a canalice que o Congresso está sancionando hoje. Em 17, eles queriam jornada de trabalho de 8 horas. Hoje, estamos flexionando a jornada para que seja estendida até 12 horas diárias, como era a jornada de 100 anos atrás, de 1917. Em 17, os trabalhadores queriam férias e descansos remunerados, aposentadoria, salário mínimo, contrato de trabalho assinado, intervalo para almoço, queriam intervalo para almoço, condições de trabalho salubres e seguras, especialmente para mulheres e para crianças, além de liberdade de organização sindical. Hoje, a reforma não garante férias, descanso remunerado, intervalo para o almoço, salário mínimo, e a proposta de reforma da Previdência torna a aposentadoria tão impossível como era impossível naquela época. E admite-se que as grávidas e lactentes trabalhem em ambientes insalubres, além de restringir a liberdade de organização sindical. É uma falácia, uma trapaça de jogador de baralho de botequim, a afirmação de que todos os direitos dos trabalhadores estarão preservados com a reforma. Mentira flagrante, indecente. Com a supremacia do negociado sobre o legislado, com o trabalho intermitente e com a terceirização, nada, absolutamente nada estará garantido. A pejotização, que é a transformação do trabalhador numa pessoa jurídica, a pejotização indiscriminada da força de trabalho transformará cada trabalhador em uma empresa, sem direito a férias, 13º, descanso remunerado,
recolhimento do fundo de garantia, desconto para a Previdência. Enfim, será cada um por si e todos contra o trabalhador. As empregadas domésticas, só recentemente reconhecidas como trabalhadoras com direitos, voltarão rapidamente à condição anterior, contratadas como trabalhadoras intermitentes ou pejotizadas, se transformam em pessoas jurídicas sem direito algum. E quem não sabe disso no Senado da República? Além da mentira de que nenhum direito será cancelado, é preciso que se desnude outra patifaria, a de que a reforma resultará automática e milagrosamente na criação de mais empregos. Aceitar mais esta canalice ou é burrice córnea ou má fé cínica? É uma canalice absoluta esta afirmação. A reforma é destruidora de empregos formais, já que os empregadores vão trocar os empregados seletistas por trabalhadores autônomos não registrados, intermitentes, ou como se diz, pejotizados, transformados em pessoa jurídica. O trabalho intermitente, especialmente este, provocará a ceifa de milhares de empregos. Diante da possibilidade de demitir um trabalhador registrado, titular de todos os direitos garantidos pela CLT, e contar com um escravo voluntário à disposição, qual será a escolha do empregador? É claro, vai optar pelo trabalhador pejotizado. Nunca, em lugar algum do mundo capitalista, a precarização do trabalho impulsionou o desenvolvimento. Jamais. Qualquer que seja o país, emergiu da depressão com o massacre dos assalariados e a contração da demanda. É claro, salários reduzidos, desemprego aumentando, não há demanda, não há capacidade de consumo por parte do povo. Outro dia o Donald Trump afirmou com todas as letras: o desenvolvimento só é possível com a proteção do trabalho e das empresas nacionais. Mas aqui não. Aqui é o contrário. A canalha dos rentistas e dos banqueiros, que era a escravização do povo brasileiro. A essência vital do capitalismo é o consumo. E o consumo só acontece com aumento de empregos e salários. Não é óbvio que sem emprego e salário não haverá demanda e que sem demanda não haverá produção? Produzir para quem? Produzir para quê se não há quem compre? Espero que os proponentes da reforma e os seus apoiadores não estejam idealizando uma sociedade escravocrata, onde a demanda de parte da força de trabalho é uma coisa desprezível, não deve ser levada em consideração. Ela é, no entender deles, irrisória para a economia. Aí sim, nesse caso, as reformas se ajustariam maravilhosamente. Um Brasil com uma brutal concentração de renda e um povo trabalhador semi-escravizado. É este o caso, senhoras e senhores? É assim que está pensando o Senado? É assim que vão votar os senadores? Contam que no aceso do conflito de 1917, na grande greve dos trabalhadores, os empregadores reuniram-se para responder à greve com lockout. Lockout é a greve feita pelos patrões. Quando a decisão já estava tomada, chega à Assembleia dos Empresários o conde Francisco Matarazzo, então o maior industrial da América Latina, e ele deu uma espinafrada geral. Exortou os seus pares a negociar com os trabalhadores e a interromper o massacre. Este massacre que se pretende executar hoje, a partir da votação do Senado da República. Pelo jeito, hoje, faltam-nos Matarazos, sobram-nos escafes. Saúdo as mulheres, os homens e as crianças que protagonizaram a greve de 1917. Uma greve atualíssima, visto que pretende manter a reforma de 17. E caso os senhores não desejem para o Brasil
um outubro de 17, tratem de aprender as lições de julho de 17. Minha gente, pressão no Senado da República. É preciso que se mude completamente esses rumos do Brasil. Impatrióticos, ferem a soberania, liquidam o direito dos trabalhadores e querem um Brasil dependente do mercado financeiro numa globalização que escraviza a população e nos coloca numa situação deplorável no concerto das nações. Resistir na rua sem silêncio, com grito, com firmeza, com protesto consistente. Se perdermos hoje, temos que nos organizar para derrubar amanhã.